Você sabia que existe um momento na vida de cada pessoa onde o corpo começa a enviar sinais claros de que está se preparando para a última fase da existência? Eu sou o Dr. Vasconcelos e em mais de 30 anos de medicina geriátrica, trabalhando diariamente com idosos e suas famílias, aprendi que nosso organismo nunca mente. Ele sempre avisa quando algo importante está acontecendo, mas a maioria das pessoas não sabe interpretar esses avisos. E hoje, vou compartilhar com você os 7 sinais mais importantes que todo idoso e toda família precisa conhecer, porque ignorar esses avisos pode significar perder momentos preciosos e oportunidades de cuidado adequado e digno. Mas atenção, o que vou revelar não é para assustar ninguém, muito pelo contrário. É para preparar, acolher e oferecer dignidade nessa fase tão importante da vida humana. Você já percebeu mudanças sutis no comportamento, no apetite, na energia ou na forma de se comunicar de alguém querido? Ou talvez em você mesmo? Fique até o final, porque o 7º sinal que vou apresentar é o mais decisivo de todos, aquele que os médicos raramente explicam nas consultas, mas que pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa fase da vida. Este conhecimento pode transformar completamente a forma como você enxerga e cuida dessa etapa natural da existência humana. O envelhecimento é um processo biológico normal, mas quando o corpo entra na fase final, ele ativa mecanismos específicos e precisos que podemos identificar, compreender e respeitar. A medicina moderna nos ensina que reconhecer esses sinais não é uma sentença de morte, mas sim uma oportunidade única de oferecer conforto, amor e cuidados adequados. Muitas famílias passam por essa experiência sem entender o que realmente está acontecendo, gerando ansiedade desnecessária, medo infundado e decisões inadequadas que poderiam ser evitadas. Mas quando conhecemos a ciência por trás desses processos naturais, tudo muda para melhor. Conseguimos criar um ambiente de paz, respeito e dignidade, onde o amor prevalece sobre o desespero. Por isso, se você tem mais de 60 anos ou tem alguém querido nessa faixa etária, este vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir este ano. Prepare-se para descobrir informações que poucos médicos compartilham abertamente com suas famílias. O primeiro sinal que observo consistentemente em meus pacientes é a mudança profunda no padrão de sono e vigília. Não estou falando apenas de dormir mais ou menos horas, mas de uma alteração fundamental nos ritmos circadianos que regem nossa vida biológica. O idoso que está entrando na fase final costuma apresentar o que nós médicos chamamos de inversão do ciclo do sono. Ele dorme durante o dia e fica desperto à noite, mas não de forma intencional ou consciente. Isso acontece porque o cérebro, especificamente a glândula pineal responsável pela produção de melatonina, começa a funcionar de maneira completamente diferente do normal. A produção desse hormônio fundamental do sono fica desregulada, causando sonolência excessiva durante o dia e agitação ou insônia durante a noite. Cientificamente, isso acontece porque o sistema nervoso central está se preparando para um estado de menor atividade metabólica geral. É como se o corpo estivesse ensaiando, de forma natural e inteligente, um processo de desaceleração gradual de todas as suas funções. Muitas famílias interpretam isso erroneamente como preguiça, depressão ou simplesmente birra do idoso, mas na verdade é um sinal biológico extremamente importante que merece nossa atenção e respeito. A neurociência nos mostra que durante essa fase o cérebro está redirecionando energia para funções mais básicas de sobrevivência, e o sono irregular é apenas a manifestação externa desse processo interno complexo. Você já notou esse padrão específico em alguém próximo? Se a resposta foi sim, deixe um like neste vídeo para me ajudar a levar essa informação para mais pessoas. O segundo sinal é igualmente revelador e muitas vezes mal interpretado pelas famílias: a perda progressiva e gradual do interesse por atividades que antes traziam prazer e satisfação. Não é apenas falta de vontade ou teimosia, é um processo neurológico complexo e fascinante. O sistema de recompensa do cérebro, controlado principalmente pela dopamina e outros neurotransmissores, começa a funcionar de forma significativamente reduzida.
Atividades que antes geravam satisfação genuína, como cozinhar pratos especiais, cuidar do jardim, ter longas conversas com amigos, assistir programas favoritos na televisão ou mesmo saborear comidas que sempre gostaram, perdem gradualmente todo o apelo. Isso acontece porque o cérebro está redirecionando toda a sua energia disponível para funções mais básicas e essenciais de sobrevivência. É fundamental entender que isso não é uma escolha consciente do idoso, não é má vontade ou depressão simples. É um processo biológico natural, onde o organismo está priorizando apenas as funções absolutamente essenciais para a manutenção da vida. Mas tem algo que quase ninguém sabe sobre o terceiro sinal, e é aqui que a medicina se torna realmente fascinante e reveladora. Estou falando da mudança significativa na temperatura corporal e na circulação sanguínea periférica. O idoso, na fase final, desenvolve o que nós médicos chamamos de vasoconstrição periférica progressiva, um mecanismo fisiológico inteligente e natural. As extremidades do corpo, mãos, pés, nariz e orelhas, ficam constantemente frias, mesmo quando a pessoa está em um ambiente adequadamente aquecido. Isso acontece porque o coração, funcionando agora com menor eficiência devido ao processo natural do envelhecimento, precisa priorizar o envio de sangue oxigenado para órgãos vitais como cérebro, coração e pulmões. É um mecanismo de proteção extremamente inteligente do organismo humano, desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução. A pele nessas áreas pode apresentar coloração azulada ou arroxeada, especialmente nos dedos das mãos e pés, indicando menor oxigenação periférica. Muitas pessoas acham que é apenas má circulação comum do envelhecimento normal, mas quando esse sinal aparece combinado com outros que estou apresentando, indica algo muito mais significativo. O sistema cardiovascular está trabalhando de forma diferente, não necessariamente pior, mas adaptada para uma nova realidade metabólica que o corpo está vivenciando. A temperatura central do corpo também pode flutuar de forma irregular, com episódios súbitos de calafrios intensos, seguidos de sudorese abundante, mesmo sem febre ou qualquer processo infeccioso em curso. A pele pode ficar com aspecto mosqueado, apresentando manchas irregulares avermelhadas e pálidas, especialmente nas pernas e braços. Você já observou essas mudanças em alguém próximo? Comente aqui embaixo se já vivenciou isso. O quarto sinal é talvez um dos mais evidentes, mas também um dos mais mal compreendidos pelas famílias: a diminuição progressiva e significativa do apetite e da ingestão de líquidos. Não estou falando de enjoo passageiro ou falta de vontade momentânea de comer. É uma redução biológica real da necessidade nutricional do organismo. O sistema digestivo, assim como outros sistemas do corpo, começa a funcionar de forma mais lenta e menos eficiente. A produção de enzimas digestivas diminui, o estômago esvazia mais devagar e o intestino processa os alimentos com menor velocidade. O corpo literalmente precisa de menos energia, porque está funcionando em um metabolismo reduzido. Muitas famílias ficam desesperadas tentando forçar o idoso a comer, mas isso pode causar desconforto desnecessário. A sede também diminui naturalmente, não porque a pessoa está sendo teimosa, mas porque os rins estão processando líquidos de forma diferente e o corpo está retendo mais água nos tecidos. E o que vou te revelar agora pode literalmente salvar vidas e evitar muito sofrimento desnecessário para toda a família. O quinto sinal é uma das manifestações mais complexas e emocionalmente desafiadoras: as mudanças cognitivas e comportamentais específicas que acompanham essa fase da vida. Não estou falando apenas de confusão mental simples ou esquecimento ocasional, mas de alterações neurológicas precisas que têm explicação científica clara. O cérebro do idoso, nesta fase, pode apresentar o que chamamos de flutuações de consciência. Em um momento, a pessoa está completamente lúcida, conversando normalmente, reconhecendo todos ao redor e, algumas horas depois, pode estar confusa, não reconhecer pessoas próximas ou falar sobre eventos do passado como se fossem presentes. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo cerebral está se tornando irregular e diferentes áreas do cérebro recebem oxigenação variável ao longo do dia.
A memória recente é geralmente a primeira a ser afetada, enquanto memórias antigas, especialmente da infância e juventude, permanecem vívidas e claras. É fascinante como o cérebro preserva essas lembranças mais profundas. Muitas vezes o idoso pode começar a falar com pessoas que já morreram há anos ou mencionar situações de décadas atrás como se tivessem acabado de acontecer. Para a família, isso pode ser assustador, mas na verdade é um processo neurológico normal onde o cérebro está acessando memórias consolidadas há muito tempo. Outro aspecto importante são as mudanças na personalidade. Uma pessoa que sempre foi calma pode ficar agitada, ou alguém que era muito sociável pode se tornar retraído. Isso não é má vontade ou birra, é resultado de mudanças químicas no cérebro. Os neurotransmissores responsáveis pelo humor e comportamento, como serotonina e dopamina, estão funcionando em níveis diferentes. O idoso também pode desenvolver o que chamamos de desinibição social, dizendo coisas que normalmente não diria, ou tendo comportamentos que não são típicos de sua personalidade habitual. É importante que a família compreenda que essas mudanças são parte de um processo biológico natural e não tomem esses comportamentos como ofensas pessoais. A paciência e o amor são fundamentais neste momento. Além disso, podem ocorrer episódios de agitação noturna, conhecidos como síndrome do pôr do sol, onde a confusão e a ansiedade aumentam significativamente no final da tarde e durante a noite. Isso está relacionado às mudanças nos ritmos circadianos que mencionei anteriormente. O pior ainda está por vir, mas é fundamental que você conheça essa informação para estar preparado e poder oferecer o melhor cuidado possível. O sexto sinal são as mudanças características no padrão respiratório e circulatório que acompanham essa fase da vida. A respiração, que normalmente é automática e regular, começa a apresentar padrões diferentes que têm nomes específicos na medicina. Um dos mais comuns é a respiração de Cheyne-Stokes, onde a pessoa respira de forma irregular. Períodos de respiração rápida e profunda, alternados com períodos de respiração muito lenta, ou até pausas respiratórias de alguns segundos. Isso acontece porque o centro respiratório no cérebro, localizado no tronco cerebral, está recebendo sinais diferentes devido às mudanças no fluxo sanguíneo e na oxigenação. Para quem observa, pode parecer que a pessoa está com falta de ar ou sofrendo, mas na maioria das vezes não causa desconforto ao idoso. O organismo está se adaptando a uma nova realidade metabólica onde precisa de menos oxigênio porque todas as funções celulares estão mais lentas. Outro padrão que observamos é a respiração superficial, onde a pessoa respira de forma mais rasa, usando menos os músculos intercostais e mais o diafragma. Isso é uma adaptação natural para economizar energia. A família muitas vezes se desespera achando que a pessoa está morrendo de falta de ar. Mas é importante entender que o corpo tem mecanismos adaptativos muito sofisticados. A circulação também muda de forma significativa. O pulso pode ficar irregular, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, e a pressão arterial pode flutuar. Isso não significa necessariamente que há um problema cardíaco agudo, mas sim que o coração está se adaptando às novas demandas do organismo. A perfusão periférica, ou seja, a chegada de sangue às extremidades, fica comprometida, resultando nas mãos e pés frios que mencionei anteriormente. É comum também observarmos o que chamamos de cianose periférica, uma coloração azulada ao redor da boca, nariz e extremidades dos dedos. Isso indica que o sangue está carregando menos oxigênio, mas, novamente, é parte de um processo adaptativo natural. Se você está assistindo este vídeo porque tem alguém querido passando por essa situação, deixe um comentário contando sua experiência. Sua história pode ajudar outras famílias que estão vivendo o mesmo processo. A tosse também pode se modificar, ficando mais fraca e menos eficiente para limpar as secreções respiratórias, porque os músculos envolvidos na tosse estão com menos força. Agora chegamos ao sétimo e mais importante sinal, aquele que quase nenhum médico explica adequadamente para as famílias, mas que é absolutamente crucial para compreender o que está realmente acontecendo.
Este é o sinal que pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa fase da vida e ajudar você a tomar as melhores decisões para seu ente querido. Estou falando do que nós médicos chamamos de processo de desligamento ou desengajamento social e emocional progressivo. O idoso, nesta fase, começa a se desconectar gradualmente do mundo externo, mas não por tristeza ou depressão, e sim por um processo neurológico e psicológico natural extremamente sofisticado. É como se o cérebro estivesse preparando a pessoa para uma transição importante, protegendo-a de estímulos externos excessivos que poderiam causar ansiedade ou desconforto. A pessoa pode começar a dormir mais horas por dia, não apenas por cansaço físico, mas porque o cérebro está entrando em um estado diferente de consciência. Durante esses períodos de sono ou semivigília, muitos idosos relatam sonhos muito vívidos, visões de pessoas queridas que já morreram ou sensações de paz profunda. A neurociência ainda não compreende completamente esse fenômeno, mas sabemos que não são alucinações patológicas, mas sim experiências reais do cérebro neste estado especial. O interesse por notícias, conversas sobre o futuro, planos ou preocupações cotidianas diminui drasticamente. É como se a pessoa estivesse se focando apenas no momento presente, sem ansiedade sobre o amanhã. Isso pode ser interpretado erroneamente pela família como desistência ou depressão, mas na verdade é uma sabedoria natural do organismo que está priorizando a paz interior sobre as preocupações externas. Muitos idosos nesta fase também desenvolvem o que chamamos de visão final, onde expressam com clareza seus desejos, fazem pedidos específicos sobre cuidados ou manifestam gratidão de forma muito profunda e tocante. É como se tivessem uma percepção diferente da realidade, mais focada no essencial e menos nas superficialidades da vida. A comunicação pode se tornar mais simbólica e menos literal. Por exemplo, a pessoa pode falar sobre ir para casa, mesmo estando em casa, referindo-se a um conceito mais profundo de lar, ou pode mencionar uma viagem que simbolicamente representa a transição que está vivenciando. Compreender essa linguagem simbólica é fundamental para manter uma conexão amorosa e respeitosa com seu ente querido. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder informações valiosas como essas que podem fazer toda a diferença na vida de sua família. Agora que você conhece os 7 sinais fundamentais, é essencial saber exatamente como lidar com cada um deles de forma prática, amorosa e cientificamente adequada. A primeira e mais importante orientação é: nunca tente forçar o idoso a voltar aos padrões anteriores. Respeite os novos ritmos e necessidades do organismo. Quando observar as mudanças no sono, crie um ambiente tranquilo e seguro, com iluminação suave durante o dia e escuro à noite, mesmo que a pessoa durma em horários irregulares. Use música calma, aromas suaves como lavanda e mantenha a temperatura agradável. Para as mudanças de interesse, não insista em atividades que a pessoa não quer mais fazer. Em vez disso, ofereça opções simples e prazerosas. Ouvir música que gosta, sentir texturas agradáveis, observar a natureza pela janela ou simplesmente estar na presença de pessoas queridas sem pressão para interagir. O toque amoroso é extremamente importante nesta fase. Massagens suaves nas mãos, pés ou ombros podem proporcionar muito conforto. Para lidar com as extremidades frias, use meias macias, cobertores leves e mantenha o ambiente aquecido, mas sem exagerar. Compressas mornas, não quentes, podem ajudar na circulação. Quanto à alimentação, ofereça pequenas porções de alimentos que a pessoa sempre gostou, em consistências fáceis de engolir. Smoothies, sopas cremosas, sorvetes, pudins podem ser mais aceitos. Não force a alimentação, mas mantenha sempre disponível água em pequenos goles. Canudos podem facilitar a ingestão de líquidos. Para as mudanças cognitivas, mantenha conversas simples e agradáveis. Fale sobre memórias boas do passado, mostre fotos antigas, conte histórias familiares. Não discuta ou corrija quando a pessoa falar sobre situações confusas. Entre no mundo dela com amor e paciência. Quando houver agitação, música familiar pode acalmar, assim como a presença física tranquila de alguém querido. Para as mudanças respiratórias,
Mantenha a cabeceira da cama elevada para facilitar a respiração. Umidificadores podem ajudar se o ar estiver muito seco. Não se desespere com padrões respiratórios irregulares. Na maioria das vezes, não causam desconforto. Se houver sinais claros de dificuldade respiratória, consulte o médico. Mas lembre-se que mudanças no padrão respiratório são normais nesta fase. E para o desengajamento social, respeite a necessidade de quietude e introspecção. Continue demonstrando amor através de presença física, toque suave, palavras carinhosas, mesmo que não haja resposta verbal. Leia para a pessoa, conte sobre seu dia, mantenha-a informada sobre a família, mas sem expectativa de resposta ativa. Durante todos estes anos de medicina, aprendi que reconhecer estes 7 sinais não é sobre aceitar um fim inevitável, mas sobre honrar um processo natural da vida com dignidade, amor e sabedoria científica. Cada sinal que apresentei representa uma adaptação inteligente do organismo humano, desenvolvida através de milhões de anos de evolução para tornar essa transição o mais confortável possível. Quando compreendemos a ciência por trás desses processos, conseguimos substituir o medo pelo amor, a ansiedade pela serenidade e o desespero pela aceitação amorosa. Lembre-se sempre, sua presença, seu toque carinhoso, suas palavras de amor são mais poderosos que qualquer medicamento neste momento. O idoso que vivencia estes sinais precisa sentir que está seguro, amado e respeitado. Não há nada mais importante que você possa oferecer. Sua família pode criar memórias lindas e significativas, mesmo durante esta fase, transformando momentos difíceis em experiências de amor profundo e conexão genuína. Se este vídeo te ajudou a compreender melhor essa situação, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações essenciais. Comente aqui embaixo, contando sua experiência ou tirando dúvidas. Respondo todos os comentários e sua história pode ajudar outras famílias. E se você quer continuar aprendendo sobre como cuidar melhor de quem você ama, se inscreva no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vou revelar os 5 erros mais graves que as famílias cometem quando identificam estes sinais, erros que podem transformar um processo natural em sofrimento desnecessário, e como evitar cada um deles com orientações médicas precisas que podem mudar completamente a experiência de toda a família. Você não vai querer perder essas informações que poucos médicos compartilham abertamente, mas que fazem toda a diferença entre o sofrimento e a paz durante essa fase tão sagrada da vida humana.